Olha, o Congresso Nacional volta a discutir a polêmica envolvendo o Judiciário. Inclusive, o senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, vai protocolar ainda hoje pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. O senador atende agora a Jovem Pan. Senador, bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Senador, ontem nós vimos um dia bastante conturbado na área da Justiça, a Procuradoria-Geral da República questionando as medidas tomadas pelo Supremo em relação a pessoas que fazem críticas aos ministros. Por que esse protocolo agora e qual que é a chance de um protocolo como esse ir à frente? O senhor protocola exatamente aonde esses pedidos? O pedido de impeachment ele é apresentado no Senado Federal para o presidente do Senado, no caso o senador Davi Alcolumbre. A motivação ela é muito evidente, você tem uma sequência de atos de abuso de poder que configuram um crime de responsabilidade por parte dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Começa com a instalação do inquérito, que é absolutamente ilegal, não tem base jurídica, isso é praticamente unanimidade entre os juristas brasileiros. Tem sequência com uma série de atos que vão desde censura a veículos de imprensa, a mandados de busca e apreensão e cassação de redes sociais de cidadãos comuns brasileiros que emitiram opinião em redes sociais. Você não percebe nenhuma ação contra alguma organização criminosa ou algum complô contra a democracia brasileira. É pelo contrário. São magistrados, os mais altos magistrados do Brasil, usando da sua posição de poder para impor uma censura e para evitar críticas com relação à sua atuação. É profundamente antidemocrático e demanda uma reação dura daqueles que receberam a representação na sociedade para fazê-lo. Aliás, senador, o senhor também é o responsável pelo requerimento da criação da CPI da Lava Toga. Ontem o presidente do Senado chegou a pensar em arquivar a proposta, mas voltou atrás. Quais as chances da CPI da Lava Toga ir adiante também? O cenário político a cada instante muda e você vai tendo mais provas da necessidade da CPI. Quem estava imaginando que existiria uma crise ou poderia a CPI criar uma crise, agora percebe claramente que a crise ela é motivada pelos ministros, pela sua atuação totalmente descompromissada com o próprio texto constitucional. São problemas sérios aqueles que nós apontamos no requerimento de CPI, são diferentes desses que apontamos agora no pedido de impeachment, mas precisam de apuração. A questão vai ser apreciada pelo plenário do Senado Federal e é importante que os senadores compreendam a sua missão constitucional de fiscalizar o Poder Judiciário, inclusive o Supremo. Nós todos merecemos ter uma justiça que seja igual para todos. Senador, a questão é que o presidente Davi Alcolumbre falou em temor de causar uma crise institucional entre os poderes, porque o senhor faz parte do Poder Legislativo e está pedindo impeachment de integrantes do Poder Judiciário. Isso pode causar alguma desestabilidade nesse momento no Brasil ou não? De que maneira o senhor rebate isso? Todas essas ações, essas figuras estão previstas na nossa Constituição. É um chamado sistema de freios e contrapesos para você garantir que os poderes estejam equilibrados e harmônicos. Você não pode ter um poder que se sobrepõe aos outros. E hoje, infelizmente, numa postura extremamente autoritária, alguns ministros do Supremo se colocam acima da lei, acima dos outros poderes, acima de qualquer tipo de fiscalização por parte da sociedade brasileira. Isso precisa mudar. E para mudar, a ação que a Constituição garante é do Senado da República. Então, o entendimento que eu respeito do presidente Davi Alcolumbre é totalmente equivocado. O que causa crise é você ter em posições de poder pessoas que não têm condição moral nem técnica para estar lá. Agora, senador, o que o senhor explica? Nos últimos anos, inúmeros pedidos de impeachment contra ministros do Supremo foram protocolados, mas por que nunca nenhum desses pedidos foi à frente? Você tem a configuração do Senado da República, extremamente conservadora, e infelizmente, em grande parte, comprometida com problemas na justiça. O eleitor fez a parte dele, ele foi para as urnas e mudou mais de 80% da composição do Senado. E garantiu que você colocasse aqui pessoas que não têm vinculação com compromissos de partido, com dívidas de campanha, com financiamento ilegal, pessoas que não respondem a processo na STF ou na Justiça Eleitoral. Isso dá um grau de liberdade muito maior. Você pode exercer sua atividade sem tanta preocupação, tem o chamado rabo preso. E isso é importante demais para que ele possa ter uma democracia de verdade. Senador, só mais uma questão. Imaginemos que a CPI da Lava Toga seja instalada. Quais
as autoridades que o senhor imagina que devam ser convocadas. E a grande questão é, será que os ministros do Supremo vão atender a essas convocações para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional? Nós já enfrentamos esse debate aqui e os juristas da casa já compreenderam. Ser ouvido numa investigação é um direito da defesa. Quem já conduziu, eu sou delegado de polícia há 18 anos. Uma investigação sabe que a palavra do investigado não é relevante para o que você quer produzir de prova. Nós precisamos de provas documentais, quebras de sigilos fiscais, bancários, eventualmente quebra de sigilo telefônico, coitiva de testemunhas. E se a defesa entender que é importante, podemos ouvir os investigados. Então, esse é um falso problema. O não atendimento dos ministros à convocação. Se o ministro não quiser fazer sua defesa, é um direito que lhe assiste, não há preocupação e não vai impedir investigação nenhuma. O importante é produzir a prova daquilo que nós imaginamos, visualizamos como crime de responsabilidade, em alguns casos mais graves, inclusive corrupção. O senhor já se candidata para ser presidente dessa comissão ou relator? No momento, a preocupação é colocar de pé a CPI. A gente não está tratando de posições ou de espaços. É uma praxe da casa você ter a presidência ou a relatoria para o primeiro signatário, mas não é a preocupação que eu tenho agora. A preocupação é ter protagonismo político, é fazer com que a casa exerça seu papel, fiscalize a cúpula do judiciário e garanta que ele possa ter justiça igual para todos. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia de trabalho para o senhor. Até a próxima. Um bom dia para todos.